Olá, meus amigos, muito boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltamos mais uma vez para abrir a palavra do Senhor em estudo. E hoje nós vamos estudar sobre o império do Anticristo e suas blasfêmias. Este é o seu canal Pura Verdade e eu sou o Valdemir Bernasconi. Já peço que você deixe o seu like no vídeo, você se inscreva neste canal, também ative aí o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos e também deixe o seu comentário. É muito importante nós sabermos a sua opinião sobre este vídeo. Nós vamos estudar, mas não podemos fazê-lo sem antes ter uma palavra de oração. Então vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai amado, glorificado e exaltado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é o único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, e sob as suas mãos estamos todos. Carentes, dependentes da sua misericórdia somos. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, que perdoe os nossos pecados. Capacita-nos ao estudar a tua palavra e compreendê-la, enviando assim o poder do teu Santo Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento e nós possamos, ao final desse estudo, sairmos mais e mais preparados para enfrentar o que está por vir. Cuida dos nossos amigos que fazem parte deste canal inscritos e aqueles que não são inscritos para que possam fazê-lo. E assim, com certeza, a tua palavra, ó Pai, chegará a mais e mais pessoas. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos. Amém. Muito bem. O império do Anticristo e as suas blasfêmias. Amados, quando falamos do papado, estamos nos referindo à instituição que está no ápice da hierarquia católica romana. A palavra papa vem do latim e significa pai. Primeiro foi aplicada num sentido geral a todos os sacerdotes, depois aos bispos, com o título de honra a partir de 604 depois de Cristo. Ao bispo de Roma, em particular, com um título indicando que ele era reconhecido como bispo universal. Esse uso do título pai já devia nos fazer pensar e lembrar o que Cristo disse: a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está no céu. São Mateus capítulo 23, verso 9. Há pelo menos, queridos, dois estágios distintos no desenvolvimento dessa surpreendente reivindicação papal. A primeira delas é a reivindicação da soberania espiritual. Roma era formalmente a grande cidade pagã, onde o imperador agia como sumo sacerdote da sua religião. No quarto século, este paganismo, que havia por muito tempo perseguido a fé cristã, foi, na verdade, sucumbido por ela. O imperador Constantino, tendo se mudado de Roma para Constantinopla em 334 d.C., estabeleceu o cristianismo como religião oficial do império. O bispo de Roma, já instalado como tal e sem nenhum rival imediato,
começou a receber grande honra e status e sobreviveu intacto à decadência do Império Romano, que logo se seguiu. Mesmo ainda sujeito ao poder civil, o bispo de Roma começou a reivindicar supremacia sobre outros bispos, no campo espiritual, ainda que cautelosamente. Gregório I declarou no fim do século VI que qualquer que se intitulasse bispo ou sacerdote universal seria o precursor do anticristo. Foi o sucessor de Gregório, Bonifácio III, quem mais adiante perseguiu essa ambição. 5 cidades estavam no Império Romano: Roma, Constantinopla, Antioquia, Alexandria e Jerusalém. Os bispos dessa cidade disputavam entre si a supremacia. Em 607 d.C., o imperador Focas concedeu a Bonifácio III, bispo de Roma, o título de cabeça de todas as igrejas cristãs. O bispo de Roma agora passa a ser um papa. Ele reivindica o universal e ilimitado episcopado. Usando a máscara de pastor, ele sustenta em suas mãos um bordão, mas esse não é de forma alguma o fim de suas pretensões. A segunda é a reivindicação da soberania divina. A jurisdição papal, neste ponto, é espiritual e temporal, mas o papado não estava contente com isso. Havia ainda outro degrau a galgar, um degrau que, de tão descarado e monstruoso, trememos só em pensar e falar sobre ele. Em 1073 d.C., o Papa Gregório VII, conhecido como Hildebrando, reivindicou ser o representante de Deus e estar acima dos reis do mundo, e que seu reinado não era outro senão o reinado de Deus. O bispo de Roma era agora Deus. Ele evocou a divindade. Agora ele sustenta nas mãos o cetro do universo. Pense nisso. Um mero homem de carne e sangue, um pobre pecador reivindicando ser Deus. Já tem sido dito que Gregório VII estabeleceu a teocracia na terra. Isto não é estritamente verdade. Teocracia significa governo de Deus. Nenhuma nação, especialmente cristã, deveria temer ser governado por Deus, da mesma forma como os judeus o foram como povo da aliança. O que Gregório instituiu e o papismo de fato, foi uma eclesiocracia. E o governo foi por sacerdotes ou clericalismo. É a igreja denominando o Estado e tomando o controle de toda a política econômica e social. O Vaticano é uma miniatura do que Roma gostaria de alcançar sobre toda a terra. Séculos após séculos tem-se testemunhado o desenvolvimento desse extraordinário propósito. No 14º século, Bonifácio declarou: aquilo que foi falado a respeito de Cristo, que todas as coisas sejam sujeitas aos seus pés, deve ser dito da mesma forma a meu respeito. Eu tenho a autoridade do Rei dos Reis. Eu sou tudo e todos e sobre todos, assim como Deus. Ele mesmo e eu, vigário de Deus, temos um só consistório e autoridade. E eu sou capaz de fazer quase tudo o que Deus pode fazer. O que podem me considerar senão Deus? Já no século XVII, 1644, um cardeal se dirigiu ao recém-eleito Papa Inocêncio X. Santíssimo e abençoado Pai, cabeça da Igreja, governador do mundo, a quem as chaves do reino dos céus foram entregues, a quem os anjos nos céus reverenciam
e a quem as portas do inferno temem, a quem todo mundo adora, nós especialmente veneramos, cultuamos e te adoramos, e nos entregamos com tudo o que nos pertence ao teu dispor, paternal e divino. O que mais poderia ser dito que considere um Papa Deus? No século XIX, porém, durante o Concílio Vaticano 1870, que pronunciou o dogma de que os papas são infalíveis, proclamou: o Papa é Cristo em ofício, Cristo em jurisdição e poder, e nós nos inclinamos diante da tua voz, ó piedoso, como diante da voz de Cristo, o Deus da verdade. Em nos unirmos a ti, estamos unidos a Cristo. No século XX, 1922, Pio XI declarou essas palavras: vós sabeis que eu sou o Santo Padre, o representante de Deus na terra, o vigário de Cristo, o que significa que eu sou Deus na terra. Quando o Papa é coroado hoje, são ditas as seguintes palavras: receba tu a tiara, adornada com 3 coroas, e saiba que tu és pai de reis e príncipes, governador do mundo, o vigário de Cristo na terra, a quem seja honra e glória para sempre. O papado, portanto, é um ofício que tem se desenvolvido ao longo dos séculos, aumentando em poder e influência até onde não se pode ir mais. É um ofício que, evidentemente, tem sido ocupado por muitos e diferentes indivíduos. Este é um fato muito importante quando formos observar as Escrituras mais tarde. Identidade. Agora chegamos ao momento em que vamos provar que o papado é o sistema do anticristo predito nas Escrituras. A Bíblia nos diz que é necessário termos várias testemunhas para que tenhamos sucesso, pois pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra será estabelecida. 2 Coríntios 13, verso 1. Vamos então considerar alguns testemunhos. O testemunho histórico. Tem havido muitas e diferentes opiniões sobre a identidade do anticristo. Ele é tanto um político quanto um prelado. Ele é tanto um ateu como um apóstata. Ele é tanto um judeu como um gentio. Ele é tanto um indivíduo como uma dinastia. Ele já veio e já foi. Está presente agora e ainda virá. Desses, aqueles que creem que o anticristo é um sistema em lugar de uma pessoa, têm sugerido sua identidade como humanismo, materialismo, comunismo, internacional, islã. Daqueles que creem que o anticristo é um indivíduo em particular, têm sugerido os nomes como o imperador Nero, Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, Henry Kissinger, Saddam Hussein, etc., etc. Um ponto de vista, no entanto, tem prevalecido através da história e resistido ao teste do tempo. A visão de que o papado é o anticristo é sustentada em todas as eras, por fontes das mais surpreendentes. Vamos então examinar essas várias fontes. Muito bem, vamos falar sobre os pais apostólicos. Tertuliano, que viveu entre 155 e 222 depois de Cristo, comentando 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7, e a revelação do anticristo, ele diz que o obstáculo há para que o Estado romano, dividido e fragmentado em 10 reinos, introduza o anticristo em suas próprias ruínas. A divisão do Império Romano não havia ainda
se completado até o ano de 476. Cirilo de Jerusalém, que viveu entre 315 e 386 depois de Cristo, disse: levantar-se-ão juntos 10 reinos de Roma, reinando em diferentes partes, talvez, mas todos ao mesmo tempo. E após esse, 11º, o anticristo, que através de suas artes mágicas ocupará o poder de Roma. O papado não somente tomou Roma para se assentar sobre a sua autoridade, mas usurpou até o título de pontífices máximos da Roma pagã para dar ao bispo supremo, o Papa. Jerônimo, que viveu entre 347 e 420 depois de Cristo, diz o apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Tessalonicenses que, a menos que o Império Romano seja primeiro desolado, o anticristo não se manifestará e Cristo não virá. Agostinho de Canterbury, que viveu entre 540 e 604 depois de Cristo, ele disse: eu digo confidencialmente, no entanto, aquele que se chama a si mesmo bispo universal, ou mesmo deseja que seu orgulho seja chamado de tal, é o precursor do anticristo. Mas o que disseram os reformadores sobre este assunto? Martinho Lutero, que viveu entre 1483 e 1546, numa carta a George Spalatin, um reformador alemão e amigo, em 1520, disse: eu estou extremamente aflito em minha mente. Não tenho mais dúvida de que o Papa é realmente o anticristo. As vidas e as conversas dos papas, suas ações, seus decretos, tudo aponta para a descrição que as escrituras fazem dele. Calvino, que viveu entre 1509 e 1564, disse, Daniel 9, verso 27, e o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2:4, predizem que o anticristo se assentaria no templo de Deus. Entre nós é o pontífice romano, que fazemos líder e representante legítimo deste iníquo e abominável reino. Thomas Cranmer, que viveu entre 1489 e 1556, foi um dos líderes da Reforma Inglesa e arcebispo de Cantuária durante os reinados de Henrique VIII, Eduardo VI e brevemente Maria I. Por ocasião de seu martírio, disse: quanto ao Papa, eu abomino como inimigo de Cristo e anticristo, com todas as suas falsas doutrinas. João Knox, que viveu entre 1514 e 1572, radical, inspirado no calvinismo puritano, em 1547, disse: quanto à sua igreja romana, encontra-se corrompida. Eu não tenho mais dúvida quanto a ela ser a sinagoga de Satanás, e aquele que se intitula cabeça dela, o Papa, o homem do pecado de que o apóstolo Paulo falou. Os sucessores dos reformadores, o que eles disseram sobre o assunto? Vamos ver. Matthew People, que viveu entre 1624 e 1679, teólogo não conformista inglês, diz: vou falar ousadamente, ou não há anticristo, ou o bispo de Roma é ele. Matthew Henry era um ministro presbiteriano inglês que viveu
entre 1662 e 1714. E diz: o anticristo aqui mencionado é alguém usurpador da autoridade que pertence a Deus na igreja cristã e que reivindica honra divina. E a quem isso melhor se aplica, senão ao bispo de Roma, e a quem os títulos mais blasfemos têm sido dados. Patrick Fairbairn, que viveu entre 1805 e 1875, ministro e teólogo da Igreja Livre Escocesa, ao alistar os maiores erros e abusos do papado, diz: tudo isso vai de encontro de forma admirável às condições da profecia do apóstolo Paulo. E sua história e progresso também se encaixa com as admoestações apostólicas sobre o seu aparecimento gradual e dissimulado, que onde quer que outro anticristo possa existir, é preciso estar estranhamente influenciado para não discernir a semelhança que há na apostasia romana. Charles Spurgeon, que viveu em 1834 até 1892, um pregador batista inglês conhecido como Príncipe dos Pregadores, também disse: é responsabilidade e dever de todo cristão orar contra o anticristo. E quem seria esse anticristo? Ninguém em sã consciência ousa questionar. Se não é o papado na Igreja de Roma, não há nada neste mundo que possa ser chamado como tal. Se temos um aviso sobre o anticristo, deveríamos ter esta igreja em suspeição, pelo fato de corresponder tão exatamente à descrição. Meu amigo, a verdade é que todas as profecias bíblicas sobre o anticristo apontam para o sistema papal, deixando bem claro aqui que não estamos falando sobre pessoas, estamos falando sobre o sistema, ok? O sistema do anticristo, que brevemente será estabelecido na Terra e tem o nome muito popularmente conhecido de Nova Ordem Mundial, cujo objetivo é unir a economia, a religião e a política, ok? E tudo isso leva para a implantação do decreto dominical, amém? Se você gosta desse assunto, fique conosco e acompanhe os vídeos que estão no canal, amém? Você pode se inscrever neste canal se não for inscrito, você pode deixar o seu like, você pode ativar o sininho aí na opção todas para você estar recebendo avisos de novos vídeos. Você pode compartilhar e assim você estará cooperando para o cumprimento da profecia de Mateus 24:14, que diz que esse evangelho do reino deverá ser pregado a todo mundo. E você pode também comentar sobre esse assunto, a sua opinião é muito importante para nós. Meus amados, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém.